somos o que contamos das nossas histórias. E por isso, nós aqui já estávamos com saudades de trazer boas histórias para vocês. E resolvemos, neste episódio, compartilhar um pouco com vocês do que nós aprendemos em 2025 e também compartilhar contigo as novidades para 2026 do UnaCast. Eu sou Simone Klum e junto com o Luan e a Edilene vou estar conduzindo esse episódio para levar para você um pouco de boas histórias e muitas boas notícias. Fique conosco. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do UnaCast. Eu, Simone Klum, apresento hoje na companhia do Luan e da Edilene para que a gente possa, então, estar compartilhando com vocês muito dos nossos aprendizados durante o ano de 2025, tanto pelas histórias que ouvimos e sentimos aqui no UnaCast, o que isso também nos levou para a perspectiva de vida pessoal e profissional, para mudanças dentro do projeto do UnaCast também e trazer algumas novidades que a partir de agora vocês vão estar acompanhando através do nosso canal. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los novamente acompanhando o UnaCast. Obrigada, Ed, obrigada, Luan, por estarem comigo neste projeto, por estarmos juntos acreditando que boas histórias podem sim inspirar e transformar o mundo. E principalmente por acreditar também que a nossa e a história dos nossos convidados merece ser ouvida pelo mundo, porque afinal a gente sabe que o mundo tanto precisa também de notícias boas, de pessoas que inspiram, que têm coragem de compartilhar. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer a gente estar aqui partilhando, aprendendo atrás das câmeras e poder fazer parte desse projeto muito importante. É isso aí, faço das palavras da Ed as minhas também, né? A gente tem uma caminhada muito bacana, onde a gente aprendeu e cresceu muito, né? E a gente começa agora 2026 com novas ideias, novos projetos, né? E que tem, assim, para dar muito mais certo do que já deu até agora, né? Que legal, e quando a gente fala em coisas novas, né? Novas ideias, novos projetos, é porque a gente analisa aquilo que é da nossa trajetória e pensa em entregar melhor, em fazer melhor, em receber melhor, em transformar também a experiência de quem está aqui conosco no podcast para gravar e aceita então compartilhar da sua história, da história da sua empresa, do seu impacto às vezes como voluntário, né, como muitos aqui que nós recebemos, da sua vida pessoal também. Então isso é algo que envolve muito mais do que uma simples conversa. E nessa preparação, nesses encontros, a gente vai se conectando com essas histórias das pessoas, se envolvendo e criamos laços com pessoas que estiveram aqui e acredito que isso é uma das coisas mais bacanas que nós três, né, acabamos tendo da experiência desse projeto do UnaCast. Exato. A gente teve muitas pessoas que foram marcantes, não só pela história de empresários, né? Mas como pessoas, né? Que a gente passou a seguir, a admirar, a conversar, a fazer parcerias, né? Tanto eu quanto o Luan, nos nossos negócios, a gente teve parcerias disso. A Simone, então, também, né? Alavancou projetos que faz a gente admirar mais ainda isso tudo. E a gente foi muito feliz e vem sendo muito feliz com o que a gente vem planejando para 2026 também. É isso aí. Quando você convidou aquela vez para fazer parte então do UNA, eu sabia que era um projeto bacana, eu entrei de coração assim nessa ideia, nesse projeto, mas eu não imaginava o quão grande ia ser justamente por ser o além do projeto UnaCast, né? Que são realmente as pessoas que vêm, que participam aqui, né? Então foram parcerias fechadas, né? Pessoas que a gente conheceu, histórias que a gente conheceu e que tudo isso depois a gente foi agregando, né? Quantas histórias, pessoas que vieram aqui contaram a sua experiência pessoal e profissional que eu pude me inspirar, né? Me espelhar nessas pessoas e construir lá na minha empresa, construir lá na minha vida pessoal também, né? Usando esses exemplos. Então, assim, é uma coisa que não tem preço, não tem descrição, né? É uma coisa fantástica que me fez crescer muito como pessoa e profissional também. Eu tenho muito forte, assim, que é uma experiência que tem mudado a minha percepção também de como nós somos capazes de enxergar as pessoas, né?
Porque se a gente for falar de uma empresa, por exemplo, uma coisa é o que a gente enxerga daquela empresa, de como a empresa se posiciona, da percepção que a gente tem como consumidor ou como apenas uma pessoa que conhece aquela empresa, aquele empresário. Uma situação totalmente diferente ocorre quando a pessoa vem aqui e compartilha. Mas isso é o que acontece aqui no podcast. Na nossa vida, no dia a dia, também é dessa forma, né? Nós acabamos inúmeras vezes olhando para uma situação ou uma empresa, uma marca, um desafio de alguém e temos os nossos preconceitos com isso, julgamos pelo nosso entendimento, sem ter esse saber do que realmente se passa. Eu abordo muito isso também nos treinamentos com os líderes, né, de que é uma dificuldade muito grande nós olharmos para algo sem as nossas percepções, apenas com a percepção do que é. Apenas ouvindo, né? Eu acho que a gente, como ouvintes atrás das câmeras, né, no caso meu, do Luan, né, eu acho que a gente consegue absorver essa confiança que a pessoa tem ao falar, né? A gente conversou na nossa reunião de planejamento quanto a gente quer seguir passando esse espaço seguro de partilhar, de comunicar, enfim, tanto o que já foi quanto projetos novos, mas esse espaço acolhedor e seguro e que a pessoa confie, né? Primeiro na Simone, no que está sendo conversado, mas nesse espaço de partilha. Então, dali vieram muitas outras pessoas que se sentiram seguras e confiam nisso para que o UnaCast, então, seja é uma empresa, né? Que a gente consiga gerir esse posicionamento todo também de forma adequada. Exato, e é bem nesse sentido, as pessoas vêm aqui muitas vezes para falar dos seus empreendimentos, né, das suas empresas, histórias de negócios, né, mas quando elas começam a abrir o coração é que a conversa flui de verdade. Né? Então, assim, são histórias maravilhosas de empreendedores maravilhosos, né, que tiveram reviravoltas grandes, desde situações de perdas, né, desde situações de oportunidades que alavancaram a vida deles, mas é quando começa a abrir o coração, que as pessoas começam a contar a sua história como pessoa dentro da empresa, aí que entra esse sentimento que você comentou, que eu acho que eu vejo que eu aprendi a ter muito mais empatia ouvindo essas pessoas, porque é justamente isso. Dentro daquela empresa tem um ser humano, dentro daquela empresa tem um coração que passou por situações que é muito fácil a gente de fora julgar. Né? Muitas vezes uma empresa que cresce, as pessoas têm o costume de dizer teve sorte, né? Esse teve sorte, né? Mas a gente ouve as histórias e a gente aprende a ter empatia com a história daquela empresa e principalmente daquela pessoa pelo que ela passou para chegar até aqui. E essas percepções, elas acabam também interferindo no que a gente desempenha no dia a dia, assim como você falou. Todos nós temos as nossas atuações profissionais, então lembrando que o UNA é um projeto paralelo, mas que a gente, muito firme também na nossa reunião de planejamento, como a Edi falou, se manteve na questão do que é o nosso propósito. Então, o nosso propósito desde o início é trazer as histórias voltadas à liderança, voltadas ao empreendedorismo, destacando também o voluntariado. São coisas em que nós acreditamos, já estamos e estivemos muito envolvidos e entendemos que é uma forma de transformação também do ambiente, da sociedade onde nós estamos inseridos. E isso é uma das coisas também mais importantes que eu levo, e aí não é só, por exemplo, do ano de 2025, é desde que a gente começou a trabalhar com esse projeto do UnaCast, além dessa questão das histórias, o quanto mudou a minha percepção sobre o planejar, o organizar, tentar trazer, às vezes, uma história que, na nossa visão, é algo que seria muito impactante, mas entender que nem todas as pessoas estão preparadas para falar, e que cada ser humano tem o seu tempo, o seu espaço, que alguns ainda consideram um território que não querem deixar, os outros acessar, e tá tudo bem com isso também. Então é um respeito com a opinião, com o momento de cada um também.
e olhar um pouco mais com respeito para aquilo que nós também não conseguimos fazer. Eu, pessoalmente, tenho a autocobrança em um nível bem elevado, e aí quando era a ideia, às vezes, de fazer 3 gravações ou de fazer com XY convidado em determinado dia e alguma coisa me impedia de estar realmente colocando isso em prática, eu passei por muitos momentos de frustração, né? Por isso, até que eu entendi que tá tudo bem, se naquele dia não vai fluir, num outro nós vamos conseguir fazer, a gente vai gravar melhor. E teve episódios e convidados que foi dessa forma, e quando realmente aconteceu foi muito bom. O entendimento de que também cada pessoa tem o seu momento de falar sobre isso, né? O seu momento de falar do seu negócio, o seu momento de falar sobre si. E quando o nosso convidado se sente à vontade, quando ele se sente seguro e quando dá certo, porque às vezes só Deus sabe por que não deu, né? Realmente são os melhores episódios, mais leves de conduzir. Eles trazem um sentimento bom, uma energia boa aqui para o espaço. Então, isso acredito que é um dos aprendizados assim, mais valiosos. Tá tudo bem. Se não vai dar hoje, num outro dia vai dar certo. E quantos episódios se complementaram assim, né? Porque a gente tinha um pré-cronograma, mas, né, por vezes não dava certo com convidados. E depois as conversas, os temas, né, se comunicavam, se casavam, e a gente fazia uma complementação. O Luan entendia de um jeito na fase de vida dele, eu entendia de outro. A gente fazia tipo uma sessão terapia disso. Normalmente os fins dos episódios, então, né? Tudo isso trouxe para nós também muitas percepções dessas histórias, e que, né, Simone falou, entender que cada um tá num momento e a gente absorve com o nosso momento, né? Nesse momento acho que foi muito legal o caminhar e como veio acontecendo, né? Foi como teve que ser, e né? Isso é interessante também para quem costuma acompanhar, tanto nosso como tantos outros que servem para nós também de inspiração, que a percepção, às vezes, do que a gente está assistindo, do que a gente está acompanhando, do que nós estamos buscando para nos inspirar, ela nos traz aquilo que está pronto, né? Que está pronto para nos ser entregue. Mas nós também não temos ideia de tudo que há por trás dessa entrega, né? Nós não temos ideia de muita coisa que está por trás daquilo que nos inspira, né? Das batalhas que ninguém enxerga, das dúvidas que ninguém coloca ao microfone, das inseguranças que as câmeras não conseguem gravar. Então, assim como as pessoas nos assistem, nós também assistimos outros para nos inspirar, para buscar ser melhores a cada episódio também, a cada temporada, trazer novos formatos. E aí a gente vai percebendo, nossa, onde é que a gente pode melhorar? E acaba levando isso também para todas as áreas da nossa vida, né? Porque, como muitas vezes já comentamos aqui, não tem uma maneira de nós só fazermos algo melhor dentro deste projeto. Se nós nos envolvermos de verdade nisso e levarmos isso para a nossa vida, nós vamos ser melhores. Não é neste lugar que nós vamos ser melhores. Acredito que isso é uma percepção também que vários convidados trouxeram, que reforçaram, né? A partir do momento que me envolvi em tal atividade, que passei a fazer tal coisa, tudo foi mais fácil. Né? Não melhora só algo, não melhora só em um lugar, melhora como um todo. Exatamente, eu posso dizer isso de mim assim claramente. Eu já falei até na nossa última live, né, finalzinho do ano passado, que para mim, para eu sair de trás do notebook, de trás das câmeras e vir aqui participar, para mim foi muito difícil, né? E hoje eu vejo assim, eu sempre lidei com tranquilidade, questão de microfone e tudo, mas a câmera para mim sempre foi uma dificuldade. E para então eu sair de trás ali da produção e vir dar uma entrevista, vir participar de uma live aqui, no início assim foi muito difícil mesmo, né? Ficava nervoso e várias vezes já conversei isso com pessoas, né? Mas você trabalha com isso, né? Mas a gente trabalha pro lado de trás, né? Então, o sair ali de trás e vir para frente da câmera sempre foi
é para mim uma dificuldade muito grande, mas com o projeto, com o UNA, que a gente fez uma entrevista, foram feitas mais de uma live, né? Então hoje eu já começo a me soltar, a me desprender desse medo, dessa vergonha, e acaba sendo uma naturalidade que eu não uso apenas aqui no UNA, né? Mas nos meus projetos em casa, né? Na minha empresa. Então eu estou com agora para 2026 umas ideias ali que uma delas é começar a me mostrar, então, coisa que eu jamais imaginava que eu ia aparecer, né? Então, assim, tudo, a nossa mentalidade ela vai abrindo, a gente vai criando seguranças, né? E tudo isso graças ao projeto e graças às pessoas que passaram por aqui, que muitas vezes, como você disse, né, Simone? São pessoas que não gostavam, não queriam falar, vieram aqui e fluiu o episódio, uma conversa, muitas vezes sem edição nenhuma, né? Pequenos cortes, pequenos ajustes, mas na conversa não houve edição, né? Então a gente se inspira nessas pessoas, nessas histórias para a gente ir melhorando. Né? Nós tivemos pessoas que são de hábito falar em microfone, enfim, né? Mas nós também tivemos pessoas que tiveram que se superar muito para vir aqui falar a sua história e ao mesmo tempo parar para pensar na história, né? Isso foi também marcante para nós, o quanto esse projeto fez as pessoas parar para pensar no seu passado, no que construíram, no que realmente eles podem transformar a vida de outras pessoas, né? Então, assim como tivemos quase palestrantes aqui falando, a gente teve, assim, pessoas que foi a primeira vez de uma fala de microfone, né? Então, foi emocionante também ver essas pequenas superações, né? E emocionante também receber os feedbacks, né? Das pessoas, então, que participaram, alguns em especial, assim, nesse sentido de, nossa, eu nunca tinha parado para pensar o quanto eu evoluí nos últimos X anos. A pessoa, né, se preparou para compartilhar e ela ter também esse momento de olhar depois para a oportunidade que ela teve, né, estando aqui e dizer obrigada por ter me proporcionado isso, né? Então, para nós também é muito gratificante nesse momento, porque acredito que é um sentimento, não tem assim muito como explicar, mas a pessoa dizer, né, que ela preparou um tempo para olhar para a história dela, né, e depois transformou isso ainda em superação, compartilhando. Então, o quanto que também a iniciativa do UnaCast acabou proporcionando para algumas pessoas algo transformador também. Isso também é muito bom saber, né? Dá uma alegria. Que a gente fez parte dessa transformação, dessa evolução, né? Realmente. Então, são formas de entender também qual é o impacto, né? Porque se lá a nossa ideia é que o mundo merece ouvir as histórias boas, as coisas boas das pessoas, mesmo que às vezes em momentos difíceis, né? Que também as pessoas, elas vivam esse momento, né, de verdade. E isso também acho que foi, né, alguma das mudanças que nós conseguimos fazer aqui com a parte da recepção, com a maneira do receber, do acolher, de desistir de fazer roteiros de conversa. Acredito que isso é o principal, porque nós entendemos que é a naturalidade que mais traz a conexão e que mais deixa as pessoas também à vontade para estar trazendo, para estar falando. E são as pequenas colheitas assim que a gente vai fazendo com o passar do tempo, dos episódios, né? E só podemos melhorar com isso. Erramos, né? Em vários momentos. Às vezes eu faço uma pergunta e penso, nossa, deveria ter sido um pouco mais menos invasiva, deveria ter falado de uma forma mais sutil. Mas é um aprendizado que eu tive naquele momento e posso só melhorar num próximo episódio, porque aquele já foi. Com certeza. Né? Aquele convidado já foi. E isso também faz a gente refletir sobre como as coisas são únicas na nossa vida. Era aquele momento, era aquele convite, era aquela pessoa e ela estava aqui. Então, se de alguma forma não conseguimos fazer do jeito que deveria ou que talvez até gostaria, né? Aquele passou, então eu só posso melhorar para o próximo. Eu não posso mais melhorar para aquele que já foi. Não dá para só voltar, aprender, né? Com isso, no caso, né? E aí, já que a gente falou de percepções e melhorias, acho que a gente pode compartilhar um pouquinho também do que pensamos para trazer episódios diferentes, né? Durante
o ano de 2026, dos nossos apoios também, que vão mudar um pouco de forma, né? Para que a gente tenha alguns episódios especiais também, das lives que a gente já pensa em fazer, que também sempre são bem acompanhadas e em momentos especiais do ano, então deixo aí aberto para a gente estar compartilhando nesse momento. E assim vocês também já podem ficar curiosos e esperar os próximos convidados e também as formas de nós levarmos para vocês essas histórias. É isso aí, o objetivo sempre é de melhorar, né? Sempre de oferecer algo a mais, melhor. E tudo começou, né? Já desde o nosso planejamento, das nossas reuniões, encontros, conversas no WhatsApp, em que a gente foi construindo ideias, né? Então a gente foi ajustando. Eu acredito que ainda a gente vai ajustar muita coisa ao andar, né, desse projeto. Mas eu vejo que assim, 2026 aí está chegando para trazer uma oportunidade muito bacana, né? Entre as oportunidades, nós comentamos também de nós estarmos mais aqui, contando um pouco mais sobre nós, sobre as nossas histórias, que até faço um gancho do que você comentou antes, né? Da superação, né? Da superação das pessoas que vieram até aqui. Nós temos também muitas superações, né? E a gente tem colocado esse compromisso de em 2026 ou a partir de 2026 estarmos mais aqui conversando mais com as pessoas, né? Então é um projeto, é um ano aí que nosso projeto com certeza vai dar uma reviravolta, né? Vamos manter muitos padrões, né, de qualidade, mas muita coisa assim a gente vai melhorar para entregar mais conteúdo, melhor, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Um aperfeiçoar também, né, do que a gente viu, do que deu certo, que poderia ser melhorado, né, e tanto visualmente como tecnicamente, né, aparelhos e, né, equipamentos, enfim, a gente vai buscando, né, vai investindo esse tempo e em coisas para deixar isso mais agradável, enfim, né, vai estudando para que isso fique melhor. Então, a partir de agora, vocês vão ver um posicionamento um pouco diferente, mas profissional, enfim, entregando realmente o que a gente seguia entregando, com ainda mais histórias potentes, com alguns episódios com projetos específicos, né? Una Mulheres, já podemos falar do Una Agro, então nós vamos ter caminhos, né? Segmentos, digamos assim, né? Que vão ser muito importantes e com histórias ainda mais fortes, que a gente quer dar realmente uma atenção a isso. E vou dar um destaque especial, então, ao Una Agro. Na nossa região aqui é base, né? É fortíssimo, está presente em tudo. E temos uma empresa, então, que será a nossa parceira. E teremos mensalmente um episódio do Una Agro, com um convidado especial junto com essa empresa. Então, vamos estar organizando e trazendo para vocês histórias ligadas ao agronegócio, ao produtor rural, às empresas que trabalham com o agro. Então, vai ser uma organização integrada com o nosso apoiador, que é a MagUp. E vamos estar, então, tendo, durante o ano de 2026, um episódio mensal a partir de fevereiro, trazendo uma história especial que também faz um contexto direto com a atividade dessa empresa, que é voltada para soluções ao agronegócio. É isso aí. Empresas que vêm acreditando, né, no UnaCast, que se tornaram apoiadores, parceiros, e que com esse apoio a gente vai poder, então, entrar nesse processo de melhorias contínuas, né? E a gente com certeza não vai parar. Até vou aproveitar para falar dos formatos aqui, né? Que a gente gravava sempre na vertical, que era para as redes sociais, Instagram, né? Principalmente. Mas a gente hoje, então, voltou a gravar na horizontal, onde a gente vai focar os nossos episódios exclusivamente no YouTube, né? E no Instagram a gente vai continuar trabalhando com recortes, né? Partes da entrevista, a conversa com o nosso convidado, mas todos os recortes vão direcionar as pessoas lá para o YouTube, para que assim que elas entrem possam assistir essas histórias de forma completa. E a gente sabe que no formato horizontal lá no YouTube a gente vai conseguir entregar mais qualidade tanto de vídeo como de áudio, né, para as pessoas, né, que o Instagram ele tem uma certa limitação,
né, no tamanho do arquivo que na hora de postar. Então estava dando alguns problemas, algumas dificuldades, a gente estava tendo limitação de qualidade. YouTube é uma coisa que não tem isso, então a gente vai conseguir entregar mais aí para o pessoal. E os demais temas também vão ser divididos por áreas. Por exemplo, nós vamos ter temporadas durante o ano de gravações. E aí todos os convidados eles vão vir falar de um tema específico. O nosso primeiro agora das gravações é o voluntariado. Há pouco eu já falava que é algo que nós acreditamos muito no impacto dessa ação dentro da transformação da nossa comunidade, da sustentabilidade das iniciativas. E a gente quer que os nossos convidados falem sobre isso e da sua transformação pessoal também, a partir das experiências voluntárias onde eles estão e estavam envolvidos. E esse será então nossa primeira temporada e posteriormente então vamos apresentando sempre conforme inicia uma nova, né, quais vão ser os temas abordados e como eles vão ser apresentados para vocês. E eu vou aproveitar então que eu estou aqui com os meus principais incentivadores e apoiadores do projeto, quem dá força nos bastidores e traz ideia e colabora. E eu gostaria também que Luan e Edilene, vocês falassem um pouco do serviço que vocês prestam, né, da empresa de vocês, porque lá há um tempo atrás a gente fez os episódios com vocês, trouxe um pouquinho disso, mas quem nos acompanha muda, nosso formato aqui acabou mudando e eu quero que quem nos acompanha também tenha essa percepção e principalmente o entendimento de quem é que está preparando o episódio para eles estarem assistindo. Então, eu sou a Edilene, sou designer por formação. Desde o início, quando a Simone convidou para esse projeto, fiquei muito feliz em poder dar cara, né, para o UnaCast, né, desenvolvendo a marca. Eu faço criação de marcas, a parte de branding, de gestão de marcas, de marketing. Então, hoje estou responsável, né, junto com o Luan, a gente vem sempre trocando figurinhas da parte da gestão da marca, da personalização, das redes sociais, das postagens, enfim, das caixinhas que a gente abre lá com vocês, que vocês participam. Então, ou entender essa necessidade de que isso seja realmente profissional e entregar o que a gente tem de melhor como conteúdo e como posicionamento também. Então, eu presto esse serviço aqui em Iporã, para toda a região, na parte de criação de marcas. A minha empresa hoje, então, é Ata Criativa. Também foi uma transformação no decorrer desse ano, né? Eu usava somente meu nome e trabalhava de forma individual. Então, hoje, como empresa, Ata Espaço, Ata Criativa, também foi uma transformação a partir de várias percepções e necessidades. E hoje eu entrego, então, esses projetos para vocês. E o Luan? Então, eu sou o Luan, sou o proprietário da empresa Comunique-se, né? É uma agência de marketing, onde inicialmente eu comecei abrangendo todo tipo de serviço, né? Lá em 2019, mas ao andar ali do projeto da minha empresa, eu comecei a focar. Então, foquei em redes sociais e hoje eu estou focando ainda mais voltado tanto na produção de vídeo. Faço produção de artes hoje também, né, para redes sociais, mas o meu foco hoje maior é a produção de vídeo. E desde a nossa entrevista que aconteceu, né, da vez que eu tive a honra de participar aqui da conversa com a Simone, muita coisa mudou desde lá, né? Então, hoje eu vejo o mercado com outros olhos, hoje eu vejo oportunidades onde antes eu não via, né? E a minha empresa hoje, então, eu estou mudando também para o mercado digital no sentido de tráfego pago, né? Tenho feito muitos cursos, muito estudo, especialização na parte tanto do Meta Ads quanto também do Google Ads, né? Criação de leads, enfim, tenho conquistado clientes nessas áreas, coisas que eu não fazia, né? Tenho um cliente que eu abracei e aí ele me obrigou a correr atrás também, né? Desse aprendizado para a gente conseguir oferecer qualidade no serviço prestado. Mas então hoje eu tenho focado, né, tenho mudado a minha visão, a minha cabeça mudou muito, né? Então focado nessa parte de anúncios online e até mesmo dando uma pinceladinha ali na questão do mercado de infoprodutos, né? O mercado de produtos digitais, através de parceiros, sócios, né, que a gente tem trabalhado junto.
mas aos poucos a empresa ela está mudando, né, esse olhar, né, e abrindo os novos horizontes aí para a gente se atualizar e conseguir manter o ritmo que o mercado exige da gente também, né? Que bom, agradeço por vocês compartilharem e por estarem junto no projeto, estarem no UnaCast também. A gente que agradece a oportunidade, né? E a gente agora também quer saber de você, né, Simone? A gente também quer aproveitar esse momento para perguntar, né, da Simone. Você está sempre pedindo para as pessoas, entrevistando as pessoas, extraindo informações das pessoas. É um pouco mais fácil. É mais fácil. Mas a gente gostaria de ouvir, eu vou deixar uma pergunta assim bem abrangente, mas a gente gostaria de ouvir de você, Simone. Projetos que você tem em andamento, né? Projetos, quem que era a Simone desde que o UnaCast começou até hoje, o que mudou, a tua visão, o teu foco de trabalho, né? Então, aproveitar o espaço e vamos entrevistar e conhecer um pouco mais a Simone. Eu acredito que o maior aprendizado dos últimos anos é de que, embora a gente tenha um foco, um desejo, uma meta e queira alcançar muito aquilo, não vai ser o nosso caminho talvez exatamente como nós planejamos. E que se não for, também está tudo bem. Eu acredito muito que esse é o principal aprendizado. Talvez nem tudo que há um tempo a gente enxergava como caminho, como forma de alcançar, continue se mantendo. As coisas elas são voláteis e eu, Simone, tive muita dificuldade em me tornar uma pessoa mais flexível com isso, né? Com essas mudanças, com essas adaptações. Então, hoje eu consigo dizer com alegria que consigo ser mais leve com isso, né? Tá tudo bem se não for da maneira com que eu imaginava que seria, contanto que eu chegue naquilo que eu quero, né? Contanto que eu chegue naquilo que eu imaginava, então, desde o início, que seria o resultado final. O meu foco de atendimento, então, são as associações empresariais. Eu trabalho como consultora do Empreender ligada à FACISC, através do SEBRAE, e atendo as associações empresariais da Regional Extremo-Oeste, uma parte da Noroeste. São 19 entidades, então, onde eu dou o apoio para o Programa Empreender. O Programa Empreender, talvez alguns estejam envolvidos, ou para quem não conhece, é o programa que tem os núcleos empresariais dentro das associações. E ali eu tenho a oportunidade gigante de estar em uma troca constante com líderes, né? E acredito muito e tenho fortalecido também a ideia de que nós precisamos cuidar dessas pessoas e de todas as pessoas que estão à nossa volta, que estão dentro da nossa empresa, e nós precisamos entender que o que a gente gerencia, o que a gente mede são os processos. As pessoas, se a gente não vai cuidar delas, se a gente não se dedicar a elas, nós não teremos elas conosco. E esta tem sido também para mim a principal guia de trabalho, né, com os meus diretos, então, que são os moderadores dentro das entidades, que eles precisam do cuidado e do apoio. Que a gente precisa talvez fazer um ajuste, mudar, são processos, são coisas que acontecem independente de quem, né? Mas quem é aquela pessoa, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada, ela precisa ser entendida. Bacana. Não tenho dúvidas que muitas pessoas que convivem com a Simone sabem que também o mundo merece ouvir a história dela, por isso que a gente fez essa pergunta. E a gente já ouviu a questão dos desafios, né? O que a Simone espera do UnaCast 2026, o futuro? Como você enxerga esse projeto? Eu acredito que foi numa mentoria com o Fernando Freitas, se eu não me engano, que ele me falou sobre o quanto ele demorou para palestrar no congresso que ele organizava. Ele organiza um congresso de fotografia em Florianópolis, e se eu não me engano foi a partir do 5º ano que ele organizava que ele teve coragem de subir no palco. E isso sempre me chamou muita atenção. O que eu espero, talvez eu não espere mais. Talvez finalmente eu tenha entendido o poder que a gente tem através do que a gente está fazendo. E
no início, mesmo que eu fizesse, porém talvez com o medo do julgamento, do aparecer, do que os outros vão pensar, de tudo assim, né, no geral, eu não via o tamanho disso. Eu acho que essa é a principal coisa. Então, não, hoje eu não espero mais. Eu só quero aproveitar o que é. E para aproveitar, então, junto conosco, eu convido vocês a nos acompanharem os episódios que durante o ano de 2026 estarão indo ao ar, na forma que o Luan explicou, então um pouco diferente do que era até agora. Aguardem então o Una Agro, o Una Mulheres, que será mais uma live super especial, e a nossa temporada do Una Voluntariado, que vai trazer histórias inspiradoras para vocês. Até mais! Até.